Então na última aula que a gente importou aí, né, os personagens, né, e a ideia agora é criar a máquina de estados. Né? O que é a máquina de estados? É onde eu vou definir para a ferramenta de que maneira que um estado da minha animação ele transita para outro estado da animação. Então, por exemplo, se eu tenho as animações ali de idle, walk e run, né, de que maneira que ele sai do idle e vai para o walk, ou de que maneira que ele sai do walk e vai para o run, ou de que maneira que ele sai de qualquer um desses e vai para o jump, ou de que maneira que ele, né, vamos dizer, sai do jump e vai para o ataque, qualquer coisa nesse sentido. Então, definir a máquina de estado ela é extremamente importante para que você, de alguma maneira, defina quais são os ciclos de atividade que vai ter dentro do seu projeto aí, tá? Então, aqui eu vou definir a máquina de estado, né, para aqueles estados que nós importamos ali, que são bem simplesinhos, né, ou seja, eu só tenho praticamente 4 estados, mas tem que tomar um cuidado, né, enorme quando você tem um conjunto de estados muito grande, para que você evite de todos os estados podem transitar para todos os estados, porque senão você acaba criando uma situação meio que incontrolável, né? E acaba ficando meio bugado a animação, as coisas não ficam muito legais. Por quê? Porque para você transitar, vamos dizer, quando você está pulando, correndo, né, é bem diferente de quando você está pulando andando, que é bem diferente de quando você está pulando parado. Então, se você for tratar todas essas situações, né, o ideal é que você crie ciclos de animações diferenciados para essa situação. Né? Então, por exemplo, ele tem um pulo, quando ele sai do idle, ele pula de um jeito. Quando ele está saltando, correndo, ele pula de outro. E aí você vai começar a construir um número de ciclos de animação muito grande, o que não é, né, o ideal aí, porque você vai tomar um tempo enorme para fazer isso. Mas é o mais realista, não sei o que. Beleza, então você tem tempo para construir esses ciclos todos. Né, quando eu mostrei para vocês lá no Mixamon, vocês viram que aquele paladino, ele não tem todos os ciclos, tá? Tem personagem ali que tem quase 100 ciclos, tá? E ele permite, ou seja, ele já tem 51, né? Ou seja, ele já tem muito ciclo ali dentro da animação. Então, né, cuidado. Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos construir a nossa máquina de estado aqui. Então eu vou construir aqui esses quadradinhos de texto com a ideia de da gente reproduzir isso, só para vocês entenderem. Eita, fui tentar baixar uma ferramenta aqui de desenho, né, mas eu não estou muito habituado, né, com ela ainda não. Tá? Então peço desculpa aí pelos possíveis deslizes. Ok. Então vamos lá, vou pegar aqui agora, vamos configurar esses caras de um jeitinho aqui que dê para a gente entender essa sequência aí. Então imagina que eu tenho aqui o estado idle, né, que é o estado dele paradinho lá, o estado dele de walk, que é o estado onde ele vai caminhar, o estado run, que é onde ele vai correr, e o estado jump, né, onde ele vai dar um salto, ok? Então a ideia é basicamente o seguinte, se eu tenho vamos dizer, um único pulo, né, de qualquer um desses estados aqui, ele pode saltar ali para o pulo, né, como que eu vou transitar de cada um desses estados aqui do outro? Vocês concordam comigo que meio que o que muda de idle para walk e para run é só uma velocidade? Ou seja, a velocidade que o personagem está lá dentro do jogo é que vai interferir nessa transição entre um e outro aqui. Então a ideia é meio que tipo, eu vou falar aqui do walk, né, do idle ele caminha para o walk, do walk ele caminha para o run, certo? E desses todos aqui, né, ou seja, desse conjunto aqui de itens aqui, eu vou falar com que ele, vamos dizer, meio que caminhe para o jump, tá? Eu não sei como é que coloca, que deixa transparente aqui nessa ferramenta aqui não, tá? Mas sem problema, vocês entenderam que é para pegar aqui o conjunto dos 4, né, e jogar lá dentro daquele objeto ali. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um blending, né, ou seja, de que maneira que essas transições aqui, ó, elas serão colocadas. Então a minha máquina de estado completa, né, ela seria utilizando, né, cada um desses estados aqui, certo? Ou seja, fazendo a transição entre esses 4 estados aqui, mas eu vou criar aqui, ó, um blending entre essas animações aqui. Na Unreal,
ela me permite criar blending de duas maneiras. Existe um blend padrão, né, e existe o blend 1D. Qual que é a diferença entre esses dois? É que o blend 1D ele trabalha só com um eixo, que é onde eu vou, por exemplo, nesse caso, eu só vou mexer com a velocidade. Então eu vou mexer com uma única variável para trabalhar dentro disso aqui. Agora eu poderia também, para cada um desses estados aqui, ó, por exemplo, no caso do walk, né, eu poderia ter, por exemplo, ele andando de lado, ele andando para o outro lado, ele correndo de lado, ele correndo do outro lado, né, da esquerda e da direita, e eu poderia usar então um blending para configurar isso aqui. Então, basicamente, né, como a gente vai trabalhar só com um eixo aqui, que é o eixo aqui, vamos colocar de speed, né? Então, velocidade e ângulo, eu poderia, se eu fosse trabalhar com um blend de 2D, mas como eu vou trabalhar com um blend de 1D só, a ideia é basicamente eu vou ter um único eixo onde eu vou setar a evolução do valor de uma determinada variável, né, e ela vai fazer essa troca para mim entre cada um desses estados aqui, né, e quando eu colocar no estado de jump, ele vai fazer, né, o salto ali para mim, ok? Então, basicamente, é dessa maneira que nós vamos configurar, né, os itens aqui, a troca, né, principalmente desses 4 primeiros estados aqui. Ó. Então, esse aqui, esses estados aqui, nós vamos colocar, ó, né, usando um blend aqui, aí ele vai cobrir lá. Então, a gente vai usar o blend para fazer isso aqui. Como que eu crio o blend? Vamos só minimizar aqui. Então, vamos lá. Estava procurando aqui, ó, as ferramentas para download. Né, free, porque não tem Paintbrush no Mac. Então, olha só, legal. Aqui dentro do Animation, então, ó, eu vou criar esse objeto de blend para fazer o blend daquelas minhas 3 animações. Então, botão direito, vem aqui na categoria Animation. Aí eu tenho aqui, ó, o Blend Space ou Blend Space 1D, que é o que eu estava explicando ali. Como no nosso caso aqui a gente não tem todas as transições, dele correndo para a esquerda, correndo para a direita, andando para a esquerda e andando para a direita, isso vai ser feito basicamente usando a animação de andar, né? Ou seja, ele vai virar para o lado, ou seja, em vez dele meio que tipo assim, eu tenho uma animação customizada para quando ele está andando de lado, certo? Ele vai andar assim meio que tipo Siri, né? Tal. Aí eu tenho uma animação para ele correr de lado, tal. Não é isso, não é esse nosso caso. Né? E agora, entenda que ele não vai deixar de andar de lado, tá, gente? Ele vai rodar a animação do mesmo jeito, só que ele vai rodar o personagem para aquela direção e vai andar. Então, um Blend Space de 1D, o nosso objeto é o Paladino. Vou dar um nome para esse cara aqui de Idle Walk e Run. Tá? Lembrando que não pode ter espaço, que não pode ter caractere especial nessa nomenclatura para não dar pau. Né? Então ele abre aqui para mim, né, o painel de persona, onde a gente vai, né, fazer essas configurações. Para ficar mais fácil, ó, esse gráfico aqui, vou marcar aqui, ó, display na vertical para o gráfico vir aqui para a lateral. Então ele só tem o eixo X, né, aqui, vou configurar aqui o nome desse eixo, pode ser o nome que você quiser, vou colocar o nome de Speed. Tá? E vou configurar os valores aqui. Esses valores aqui, eles podem variar, né, vamos dizer assim, indefinidamente, mas o ideal é que ele varie de acordo com a velocidade que o caráter, né, do próprio Unreal tem. E o máximo do valor do caráter aqui é 600. Então você pode colocar de 0 a 600, se você achar que é confortável, mas como a animação aqui ela não está lá, vamos dizer, tão rápida, pode dar um desalinhamento. Então esse valor aqui ele meio que vai ser um alinhamento com sua variável. Pode botar 350, 351 aqui, né, para você testar. E dá um play parâmetros só para ele preencher aqui para você de lado. Então ele já mudou aqui, ó, vai de 0 a 350, a variável agora é speed, né, o nome do eixo aqui no caso, né, do eixo X. E aí eu posso virar aqui e colocar, ó, idle. Então ele está com idle, ele vai ficar aqui na base, ó. Clico, arrasto. Então significa que se ele está aqui, né, ele está ali, né, só paradinho. Se eu coloco aqui mais ou menos por aqui, né, vamos colocar ali até um 103 mais ou menos, eu estou dizendo que ele está caminhando, né, então né, ele não vai, vamos dizer, correr. E se eu coloco que ele está aqui no run, né, então ele está correndo, quando ele estiver lá perto do 350 ele está correndo.
Então, como ele vai fazer um blending, né, então a ideia é o seguinte, ó, entre esses dois valores aqui, né, ele começa, olha só que legal, ele começa a fazer uma mistura entre as animações ali, e aí na hora que chegar aqui no 80 ele começa a andar. Entre o 80 e o 300 ele vai acelerando o passo ali até chegar à velocidade máxima lá, que é onde ele está correndo, né, realmente, tá bom? Então legal, posso, né, eu tenho essas configurações, posso brincar com esses valores aqui, né, sem problema nenhum. Vamos salvar esse cara aqui, salvei, fechei. Vamos dar um save all aqui, ó, para ele salvar tudo que a gente fez até agora. Ele vai salvar o que a gente importou, as coisas todas que a gente, né, produziu aqui dentro. E agora a gente vai ter que criar, aqui na pasta Contents, né, o Animation Blueprint. Né? Então eu criei aqui esse cara, né, fiz as configurações todas aqui, e agora eu vou criar o Animation Blueprint. O Animation Blueprint vai ser responsável por configurar, né, as transições, as trocas de animação e tal. Então, quer dizer, dentro do Animation Blueprint que eu vou criar exatamente aquela máquina de estados que eu estava explicando anteriormente aqui. Aqui eu só fiz uma etapa dela, que é aquele blend, misturar três animações que dependiam mais ou menos ali da mesma variável. Tá? Então eu vou criar esse cara aqui desse Animation Blueprint. Né? Esse Animation Blueprint aqui, a gente pode, botão direito aqui, vir aqui em Animation, aí eu tenho aqui Animation Blueprint, tá aqui, ó. Animation Blueprint. Aí ele está me perguntando sobre qual esqueleto que eu vou criar e qual classe de animação que eu vou usar. Então o esqueleto é o único que nós temos. Se tivesse mais aqui, você teria que escolher o correto. E para personagem a gente sempre vai usar Animation Instance. Né? Ah, mas se eu tivesse um carro, aí você tem outras classes que tratam, né, esse tipo de coisa. Mas no nosso caso aqui não é um personagem. Então eu vou colocar aqui OK. Né? Ali eu posso dar um nome para esse cara. Vamos chamar ele de Character Anim BP de Blueprint. Tá? Pessoal, posso dar o nome de Joãozinho? Pode. Não tem acento, não tem um caractere especial, você pode dar o nome que você precisar, né, para esse objeto ali. Tá? Vamos dar mais um save aqui, sempre salvando porque, né, pode acontecer o problema de um crash. Ainda mais eu estou usando a Unreal, gravando tela, fazendo uma série de coisas aqui, então isso com certeza pode ocorrer, né? Até o momento não aconteceu. Então legal, então esse camarada aqui, ó, né, o nosso Animation Blueprint. Aqui dentro nós vamos configurar tudo. A primeira coisa que nós vamos configurar, eu vou adicionar aqui, né, um add new state machine, você pode só digitar aqui new, aí ele já vem state machine. Né? É onde eu vou configurar aqui o estado, dou um nome para esse cara, que é o que? Locomotion, que é de locomoção aqui. Então, Locomotion, vou ligar os dois aqui, ó. Pá! Liguei esse camarada aqui, né? E aí o meu personagem aqui, ó, ele já passa meio que, vamos dizer assim, a estar ativo, né? A meio que funcionar. Dentro do Locomotion aqui, é onde eu vou fazer a configuração, então, da minha máquina de estado. Dá um duplo clique. O estado padrão dele é esse estado aqui de entry, né? Ou seja, que está vazio, né, de entry. Então, eu vou pegar aqui e vou criar aqui um novo, adicionar um novo estado, tá? E aí, nesse estado aqui, eu vou chamar ele, sei lá, vamos chamar de idle, walk e run também, que vai ser o mesmo estado lá da animação. Então, aqui, né, eu consigo conectar os dois aqui. Eita. Tá? E aqui eu vou colocar exatamente a animação referente a esse estado. Então eu vou vir aqui, cadê o Content Browser? Aqui no cantinho, e aí eu tenho aqui, ó, o Idle Walk Run, né, que é aquele blend que eu fiz lá. Vou conectar os dois aqui, certo? Então esse cara meio que já, né, funciona. Se eu der um compilar aqui, né, você vai ver que ele já está ali, ó, né, na posição. E aí eu posso, vamos dizer, até brincar um pouquinho aqui com speed, ó, vamos colocar aqui 80, né? E aí ele, vamos dizer, iria fazer as animações ali. Mas aqui por enquanto nós vamos fazer o seguinte: eu preciso desse parâmetro aqui, ó, speed, para setar lá no código. Então, para eu fazer isso, eu vou ter que transformar isso aqui numa variável. Então, eu vou clicar ali no verdinho, puxar, ó, e dar um promote to variable.
e aí ele criou uma variável nova para mim. Vou dar um nome para essa variável também de speed. Ok? Compila. Tá? E aí, quando ele compila, tem aqui, ó, default speed, né? E eu posso colocar aqui 100. Então, olha só que legal. Ele agora já está andando. Se eu colocar aqui 300, ele já vai correr, né? Então, você vê a influência de setar o valor dessa variável, né, na animação ali, no caso. Tá bom? Então, vamos deixar aqui o valor padrão dela como 0, senão ele começa correndo, né, lá dentro, que eu setei a animação dele como correndo. Para voltar no Locomotion, você vem aqui, dá duplo clique, certo? Então aqui ele está pulando, não tem problema nenhum você mexer com ele simulando. Vou adicionar um novo estado, vou dar o nome para esse estado de jump, seria o salto, né? Ops. Né? E depois eu configuro aqui de que maneira, ó, de que maneira que ele vem para o jump, de que maneira que ele volta do jump, tá? Então, ops, caramba, pega no meio para mover, fica mais fácil, né? Então, legal. Aqui eu tenho que configurar as regras de transição entre, né, essas duas animações. Vou dar um duplo clique no jump aqui para configurar a animação do jump. Vou ligar ele aqui, né, e vou conectar o jump lá no meu state machine ali, tá certo? Então, feito isso, né, eu tenho que também criar a variável para poder fazer essa transição, né, aqui. Então, eu vou voltar aqui no Locomotion, certo? Vamos dar um duplo clique nesse cara aqui, aí eu tenho o result dele aqui, ó, e aí eu vou colocar aqui, ó, de que maneira que ele vai transitar, né? Então, eu vou criar uma variável, posso criar a variável aqui no promote, ó, promote to variable, vou dar um nome para ela aqui, ela vai ser uma booleana, is in air, ou seja, se ele estiver ali no ar. Então, toda vez que ele estiver no ar, eu estou dizendo que ele, né, de alguma maneira está, vamos dizer, executando a animação de pulo. Então, aqui, fiz isso aqui, cliquei ali na regra, né, e aí criei a variável aí para ele trabalhar. Então, eu já tenho os dois aqui, eu já sei de que maneira que ele sai do idle e vai para o jump. Ou seja, se eu setar, né, a variável aqui, ó, is in air, ele está aqui, certo? Se eu seto essa variável, vamos dar uma compilada aqui para ele liberar o default value aqui, ó. Se eu seto ela como true, ele está pulando. Se eu tiro o valor dela aqui, né, ele vai parar de pular. Aqui não atualizou porque eu não criei a regra de transição de volta, tá? Então, legal. Então, feito isso aqui, né, eu vou configurar a transição dele de volta, ok? Agora, olha só. Como que eu vou configurar essa transição dele de volta aqui, né, a hora que ele terminar essa animação aqui para fazer? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou configurar que ou seja, ele não vai ficar pulando enquanto a variável estiver pulando. Ele terminou a animação, ele volta para o idle, ou seja, pulou, acabou a animação, ele volta. Tá? Então, vou configurar aqui, ó, eu tenho algumas propriedades, né, algumas informações aqui. Vamos colocar aqui o time remaining. Né? Então, aqui, ó, ration, time remaining do jump. Então, beleza. Isso aqui é uma informação que ele me dá aqui quanto tempo resta para o final da animação. E aí eu vou dizer para ele o seguinte, ó, vamos dar aqui um menor. Essa variável agora, tá vendo que ela é verde? Então ela está dizendo ali, ó, é um float, né? Então, menor em caso de float, né? Então eu vou dizer o seguinte, olha, em quanto tempo, se ele for menor do que 0.2, você volta a animação. Então, quando tiver ali, vamos dizer, uns 20% para a animação acabar, né, ele começa a transitar, fazer o blending de transição para a animação que ele estava anterior a ela lá. Então, salvei, compilei, né, por enquanto, né, eu não posso, vamos voltar aqui no Locomotion, cadê? Vem aqui. Né, ele está aqui, se eu pego aqui a minha variável isAir, né, setei aqui, ele transita para lá,
tá? Se eu desmarcar agora ele já está parando, tá vendo? Então, ó, repare que a máquina de estado aqui, ó, ela está fazendo, né, exatamente a transição. Ele vem para cá, pula, terminou, ele volta para cá. Só que quando ele chega aqui, se a variável estiver marcada ainda, ele volta para o pulo, né? Então a gente vai ter que controlar isso através lá da animação, dos blueprints, que é onde nós vamos setar essas configurações aí. Vamos salvar esse cara aqui numa boa. Então, vamos configurar agora exatamente, né, essa parte aqui da animação. Vou vir aqui em Event Graph, né? Então eu tenho aqui o update aqui, que eu vou criar os scripts, né, para controlar essas duas variáveis aqui, dessa animação aqui, e aí eu vou dizer como que a gente vai, né, controlar isso aqui. Então, beleza, eu tenho um updatezinho aqui, deste update, né, eu tenho que puxar algumas informações do personagem, porque esse personagem, ele está ligado a um pawn, né, que é um componente que vai trabalhar exatamente com essa parte de, vamos dizer, dessas animações e de controle desses personagens. E dentro desse componente de pawn, né, dessa classe de pawn, ele vai me trazer algumas informações. Uma delas, por exemplo, é qual é a velocidade que o personagem está transitando, e a outra é se ele está ou não está, vamos dizer, no ar ou caindo, né, para que eu possa, então, né, configurar essas coisas. Então, olha só que legal. Eu vou pegar esse camarada aqui e vou puxar algumas variáveis desse cara. Então, primeira coisa, ó, eu tenho que ver se esse cara existe, is valid, tá? Então, primeira coisa, eu vou testar se o pawn existe. E aí eu vou dar aqui um try get pawn owner, né? Ou seja, eu vou tentar pegar esse camarada e vou ver, ó, esse cara aqui é o cara que eu vou testar se ele existe, tá? Se ele existir, né, eu quero que você pegue para mim as duas variáveis aqui. Eu quero a variável aqui de speed, que é a variável que eu criei lá no meu objeto, né, e eu quero que você pegue também a variável de is in air, que são as duas variáveis que eu tenho que setar ali dentro do meu painel. Então, eu vou pegar aqui, vou dar uma reduzida para a gente meio que enxergar essas variáveis todas aqui. Vou só dar uma encurtada aqui para ficar tudo aqui na tela. Tá? Então, legal. Feito isso, eu tenho essas duas variáveis aqui, e aí agora eu vou puxar, né, esses itenzinhos que eu quero. Então, eu vou pegar o componente de movimento dele aqui, então eu dou um get movement, né, tem que pegar aqui o get movement component. Cadê o get movement component? Esse cara. Dentro do get movement component, né, eu vou ter as duas variáveis que eu preciso para trabalhar dentro desse cara aqui. Então eu vou procurar a função chamada scaling. Então, essa aqui é scaling, né, não fly, scaling, tá? Esse cara aqui, né, eu vou ligar no meu is_air, ou seja, eu quero saber se ele está pulando. E eu posso também, né, desse cara, buscar um outro chamado getVelocity, né? O getVelocity, ele é um vetor, né? Esse vetor aqui ele vai me trazer qual que é a direção, qual que é, né, vamos dizer, a posição para onde ele está sendo direcionado. Só que, na verdade, eu só quero saber qual que é a força desse vetor, só quero saber com que magnitude ele está se movendo para aquilo. Então, eu posso pegar aqui um vector length. Então, eu vou pegar aqui o vector length, e aí ele me dá aqui a float, né, dessa magnitude ali. Vocês já viram que, né, muitas vezes isso aqui vai meio que se embolar, né, para construir essas coisas. Ainda mais que eu estou meio com espaço reduzido aqui também, né, então a gente tem que trabalhar da melhor maneira. Então a ideia é essa. Eu tenho aqui, né, o update da animação. Dentro dessa animação aqui eu estou pegando lá o componente, né, de pawn do personagem, que eu estou dentro dele, né?
Então aí ele pega aqui e vê, beleza, ele me retornou um componente válido? Retornou. Então significa que eu tenho acesso às variáveis que eu configurei para ele, que são as variáveis de speed e as variáveis air. Como esse getPawn ele tem esse movement componente, né, desse movement componente, então eu quero pegar qual é a velocidade, né, e eu quero saber, né, dessa variável para saber se ele está ou não no ar aqui, ok? Então ali eu vou descobrir isso e vou setar esses camaradas ali de maneira bem simplesinha, né, para que eu tenha então sucesso aí na minha conversão, tá certo? Então eu quero fazer isso aí, né? Então eu quero fazer isso aqui para saber se esse cara está caindo, né? E isso aqui para saber o quanto ele está correndo, ok? Beleza. Salvei, posso fechar esse painelzinho aqui, né? Porque agora que está tudo isso aqui configurado, o que eu preciso, na verdade, é configurar o quê? Os inputs, né? Que vão comandar essa situação toda aqui dentro do meu personagem ali. Tá? Então, para isso, então, a gente vai ter que criar um outro processo aqui do zero, né? Meio que eu estou criando um personagem aqui do zero, ou seja, eu falei para vocês no início que a gente ia dividir isso em duas partes. Então, o próximo vídeo vai ser dividido. Quem quer criar o personagem do zero, customizar tudo, configurar tudo. Então vai seguir o vídeo personagem do zero. Não, eu queria só trocar, né, meio que, vamos dizer, o personagem do third person, por exemplo. Então, se você fez até esse ponto aqui, né, ele já vai funcionar para você. Tá bom?